tudo bem? Eu espero que você esteja bem. Eu desejo que a paz e a graça do nosso Senhor seja sobre a sua vida, seja sobre a sua casa e esteja abençoando a sua família. Bom, hoje eu quero compartilhar com você. Eu estava meditando aqui no capítulo 3 do livro de Tiago. Então nós vamos ler um pouco sobre Tiago, capítulo 3 de Tiago. Ele vem exortando sobre a sabedoria e sobre as coisas que aconteciam naquela época. E eu achei interessante porque são coisas propícias para os nossos dias, principalmente para os tempos que estamos vivendo. Nós estamos passando por tempos de escassez, nós estamos passando por tempos de muita dificuldade política, ainda estamos no meio de uma pandemia, uma questão muito séria de saúde, e sabemos que muitas pessoas têm passado por situações complicadas, situações difíceis, e eu quero compartilhar esse texto, porque nesse ponto ele vem refletindo, vem meditando, e vem trazendo informações e orientações para as nossas vidas sobre a sabedoria. Então lá no versículo 13, então Tiago, capítulo 3, versículo 13, ele vem falando sobre sabedoria. Quem dentre vós é sábio e tem verdadeiro entendimento? Então ele começa perguntando, você é sábio? Quem dentre nós é sábio? Você já parou para se fazer essa pergunta sobre essa sabedoria? E aqui ele não está falando de uma sabedoria que se encontra em livros, que se encontra na faculdade, que se encontra na internet. Ele não está falando de conhecimento do Google. Ele está falando sobre uma sabedoria que vem do alto. E aí ele pergunta, quem dentre vós é sábio e tem verdadeiro entendimento? Aí ele responde, que o demonstre por seu bom proceder cotidiano, mediante obras praticadas com humildade, que tem origem na sabedoria. Então ele começa a alinhar essa sabedoria com a prática de boas obras, com aquilo que é feito no cotidiano. E ele diz, no entanto, se abrigais em vosso coração inveja, amargura e ambição egoísta, não vos orgulheis disso, nem procureis negar a verdade. Porquanto esse tipo de sabedoria não vem dos céus. Veja então que ele diz que a sabedoria, conhecida como sabedoria aqui dessa terra, produz egoísmo, produz inveja, produz ambição, produz amargura. E ele diz que esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena. Não é celestial, mas demoníaca. Veja que forte que ele diz agora, que é demoníaca. Pois onde existe inveja e rivalidade, aí há confusão e todo tipo de atitudes maléficas. Veja como esse texto é apropriado para que você examine a você mesmo, para que eu possa me examinar. É um texto que vem falando e vem trazendo referências sobre a sabedoria e também dizendo o que é sabedoria humana ou o que é não sabedoria divina. Então ele alinha dizendo que não há verdade, ele diz que há orgulho, ele diz que há inveja, ele diz que há amargura, ele diz que há ambição. Veja que se não são coisas que estão alinhadas ao que tem acontecido nos nossos dias. Tantas pessoas que se dizem sábias, tantas pessoas que se julgam líderes de pessoas, que estão à frente de grupos, até mesmo religiosos, agindo com egoísmo, agindo com maldade, agindo com leviandade e julgando ser sábio. Ele diz que essas coisas não são sabedoria divina,
mas sim coisas dessa terra. Pois onde existe inveja e rivalidade, aí há confusão de todo tipo de atitudes maléficas. Porém, a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, repleta de misericórdia e de bons frutos. Ela é imparcial e sem hipocrisia. Veja o ponto para que você reflita, veja o ponto para que eu julgue a mim mesmo. Será se aquilo que eu chamo de sabedoria, ou será se aquilo que eu traço como bons caminhos, esses bons caminhos estão repletos de pureza, estão repletos de misericórdia e de bons frutos? Ele é um caminho sem hipocrisia, ou ele é um caminho onde eu digo o que fazer, mas não faço? Onde eu digo o que pensar, mas no meu coração há um outro entendimento, há um outro caminho, há um outro desejo. E ele diz, ora, a justiça é a colheita produzida por aquele que semeia a paz. O que você tem semeado? O que eu tenho semeado? É paz? E ele continua dizendo, e aí nós já vamos entrar no capítulo 4, ele faz uma pergunta pertinente. E aí eu quero que você examine isso aqui com bastante atenção. De onde vêm as batalhas? Eu e você, nós temos visto, principalmente aqui no Brasil agora, muitas batalhas de narrativas, batalhas políticas, batalhas do executivo contra o judiciário, do legislativo contra o executivo, batalhas daqueles que têm recurso contra os que não têm. E a gente está envolvido com batalhas terríveis. Fora essas batalhas políticas, nós vemos no mundo todo batalhas contra a fome, batalhas contra sistemas de dominação, batalhas religiosas. E aí a Bíblia pergunta claramente, o Tiago, o irmão de Jesus, pergunta, de onde vêm as batalhas e os desentendimentos que há entre vós? De onde, senão das paixões que guerreiam dentro de vós? É dentro de nós que todas essas coisas começam. É dentro de nós que essas coisas vão ganhando amplitude. E ele vem alertando sobre isso, são essas paixões. Nosso mestre Jesus, ele também fala sobre a mesma coisa. Ele diz que o que contamina o homem não é o que entra no homem, não é o que ele come, não é o que ele bebe, mas é aquilo que já está dentro dele e que sai dele, que sai pela boca. O livro de Provérbios também nos diz que a boca fala do que está cheio o coração. E ele vem alertando de novo para dentro de nós. Ele diz que as paixões que estão dentro de nós são elas que começam essas batalhas, essas guerras, essas discussões. E aí ele ainda diz, olha, vocês cobiçam e nada têm. Matais e invejais, porém não conseguis obter o que desejais. Viveis a brigar e a promover contendas, todavia nada conquistais, porque não pedis. E quando pedis, não recebeis, porquanto pedis com a motivação errada, simplesmente para esbanjardes em vossos prazeres. Aí ele dá um grito de alerta, ele diz, adúlteros, ou não estáis cientes que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Ora, quem quer ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Ou imaginais que é sem razão que a Escritura afirma que o Espírito que ele faz habitar em nós zela com cuidado dos seus? Todavia, ele nos outorga graça ainda maior. Por isso, declara a Escritura, Deus se opõe aos arrogantes,
mas concede graça aos humildes. Portanto, sujeitai-vos a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Achegai-vos a Deus, e ele acolherá a todos vós. Pecadores, limpai as vossas mãos, e vós que tendes a mente dividida pelas paixões, purificai o coração. Entristecei-vos, arrependei e chorai. Abandonai o riso fácil e pranteai. Trocai a vossa euforia pelo pesar. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Caros irmãos, não faleis maus uns dos outros. Quem se põe a falar contra algum irmão, ou passa a julgar o seu irmão, acaba protestando contra a lei e a julga também. Ora, se passas a julgar a lei, cessas de obedecê-la e assumis a posição de juiz. Um só é o legislador e juiz, aquele que pode salvar e aniquilar. Tu, no entanto, quem és para julgar o teu semelhante? E eu vou encerrando por aqui, refletindo com você sobre essas coisas. Há, irmãos, a necessidade de um ajuste no nosso próprio coração. Há uma necessidade de observar as nossas motivações, de observar os nossos desejos, de observar aquilo que temos pensado e crido. Há uma necessidade para esses dias de precaução, de calma, de cuidado. Eu quero convidar a você para que julgue a si mesmo, pense sobre essa leitura, pense sobre essa meditação e com certeza pratique essas coisas, assim como eu também devo praticar. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa e que possamos prosperar, principalmente em conhecer ao Senhor, em ajustar o nosso coração e glorificar o nosso Deus. Deus abençoe você, um abraço e até a próxima.